Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2020. Tensão entre Estados Unidos e Irã faz petróleo subir mais de 4% no mercado internacional. E presidente Bolsonaro afirma que alta do petróleo vai impactar o preço do combustível no Brasil. E mais, uma entrevista ao vivo com Bernard Api, mentor da proposta de reforma tributária em tramitação no Congresso. Você vai ver também quais os destaques da meteorologia e a chegada de chuvas na área de Minas Gerais. Tudo isso e mais a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. O nervosismo toma conta dos mercados hoje por causa da escalada nas tensões entre Estados Unidos e Irã, que foi desencadeada após o presidente americano Donald Trump ter ordenado um ataque aéreo em Bagdá, que resultou na morte do comandante da Guarda Revolucionária do Irã, o general Qassem Soleimani. O país islâmico prometeu uma retaliação severa a Washington. Com a aversão ao risco, o barril do petróleo chegou a subir 4% na manhã desta sexta-feira no mercado internacional. E diante deste cenário, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou preocupação com o impacto que a crise no Oriente Médio pode causar no preço dos combustíveis aqui no Brasil, já que o Irã e o Iraque estão entre os maiores produtores mundiais de petróleo. Ao ser questionado por jornalista hoje, em frente ao Palácio do Planalto, se essa alta do petróleo vai impactar o Brasil, o presidente afirmou, abre aspas, que vai impactar, vai. Agora vamos ver nosso limite aqui, porque se subir, já está alto o combustível. Se subir muito, complica. Agora, o que eu gostaria que vocês fizessem é que mostrassem para o povo duas coisas. Primeiro, que eu não posso tabelar nada. Pediram para tabelar carne. Já fizemos essa política de tabelamento no passado e não deu certo, disse o presidente Jair Bolsonaro hoje pela manhã. E na avaliação do diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, a tensão no Oriente Médio, que resultou na alta do barril do petróleo, não deve aumentar o preço dos combustíveis aqui no país no curto prazo. Vamos ver a análise. De ontem, entre Irã e Estados Unidos, não deverá, no curto prazo, causar aumentos de preços na gasolina e do diesel no Brasil. A Petrobras provavelmente vai agir da mesma forma quando ocorreu o ataque na Arábia Saudita e esperar a poeira baixar para ver a que nível de preço esse barril vai ficar daqui para frente. De qualquer maneira, quer dizer, pode haver sim aumento da gasolina e do diesel, o que não é nada bom para a economia brasileira nesse momento, né? Esse evento que ocorreu mostra mais uma vez que o Brasil poderia, né, ou deveria criar um fundo de estabilização de preços para que essa volatilidade que vem no preço do barril, sempre que acontece eventos geopolíticos, não fosse transferida para o consumidor, né? Ou seja, esse fundo poderia atuar reduzindo impostos, né, em períodos onde a volatilidade do preço é causada por eventos que independem da vontade de qualquer país, como o que ocorreu agora com a morte do general iraniano. Muito obrigada, Adriano Pires. E a gente vai continuar debatendo este assunto, já que combustível é um dos principais formadores de custo de produção no setor agropecuário. Nós vamos ouvir mais uma análise, agora direto de Campinas. Eu converso com o Fábio Rezende, ele que é analista de mercado da consultoria norte-americana FC Stone. Boa tarde, Fábio. A alta registrada hoje no preço do petróleo indica o começo de uma tendência de alta do petróleo e consequente alta nos combustíveis aqui no país? Boa tarde, Kellen. Obrigado pelo convite. Na verdade, o petróleo, né, ele já estava no mercado internacional numa tendência de alta desde outubro do ano passado, né, outubro de 2019. A gente tinha um cenário bem favorável para a alta do petróleo, né? A gente tem a euforia aí nos mercados com as boas perspectivas para 2020, depois que os Estados Unidos e a China assinaram aquele acordo comercial preliminar. A gente tem a OPEP, que é a Organização dos Exportadores de Petróleo, acordando em reduzir ainda mais a produção deles no primeiro trimestre. A gente tem agora, ainda entrando em 2020, uma nova mudança na regulação dos combustíveis marítimos, que deve forçar com que as refinarias produzam mais
diesel, e para isso elas precisam, no curto prazo, consumir mais petróleo. Então, tudo isso já vinha trazendo os preços do petróleo em alta, né? O barril de Brent, em outubro a gente estava vendo cotações em torno de $55, e hoje no mercado internacional, né, com toda essa crise no Oriente Médio, está se aproximando dos 70. Então já é uma tendência que vem de algum tempo, né, e hoje a gente teve esse choque. Eu acredito, né, que baixado um pouco a poeira dessa questão do Irã, a gente pode ter alguma correção baixista, mas eu acredito que no curto prazo os preços estão bem sustentados, né, por esses fatores que eu disse. Eu acredito que nos próximos meses o preço do petróleo deve ficar num patamar mais alto, embora a perspectiva que deve ser Stone para médio e longo prazo ainda seja um pouco baixista, né? A gente acredita que a faixa de $65 por barril é um teto para o petróleo no longo prazo. A gente acredita que o preço deve retomar uma faixa anterior um pouco mais baixa, mas mais para o longo prazo, passado aí o segundo trimestre. Agora, então, você trouxe pelo menos 3 elementos nessa conversa. O primeiro deles é que você enxerga uma tendência de alta no preço do petróleo no curto prazo, puxado por uma redução de produção no primeiro tri apontado pela OPEP, ou seja, oferta menor. Segundo, uma expectativa melhor de crescimento da economia mundial em 2020 e agora esses conflitos geopolíticos. Isto é a primeira parte da análise e eu quero saber já o resultado dela para nós brasileiros. Se a perspectiva no curto prazo é de alta no preço do petróleo, isso quer dizer que nós brasileiros devemos pagar mais pelo diesel, pela gasolina, já no começo de 2020? Sim, eu acredito que sim, né? A Petrobras ela tem feito reajustes no preço do diesel e na gasolina com base no mercado internacional. A frequência dos ajustes tem variado bastante, depende da política comercial, política de hedge da Petrobras. A gente vê variando entre 7 e 30 dias. Né? Em setembro, quando teve outra crise lá no Oriente Médio com os ataques na Arábia Saudita, ela segurou os preços por mais tempo, né? Para o diesel, ela ficou 39 dias sem reajustar e 52 dias sem reajustar na gasolina. Mas, por enquanto, ela não soltou nenhum comunicado, né? Não disse nada em relação se vai ou não fazer isso agora para essa crise que está acontecendo agora. Né? Se não acontecer, né, já faz alguns dias desde o último ajuste, eu acredito que ainda em janeiro a gente deve ver um reajuste. Né? E considerando as cotações atuais do petróleo, a cotação atual do dólar, a gente acredita que deve ter um reajuste positivo. Né? Não é um ajuste muito significativo, mas supondo que ela mantenha um diferencial médio que ela tem praticado aí nos últimos meses, deve ser um reajuste de 5 centavos na gasolina e no diesel. 5 centavos na gasolina e no diesel para janeiro, dado o cenário atual de alta no preço do petróleo, alta na cotação do dólar, né, ao redor de R$4. E essa é uma tendência, pelo menos até metade do ano, quando você aí vê a curva do petróleo invertendo nas tendências de médio e longo prazo, deve ser, Stone? Isso a gente acredita que para o primeiro trimestre os preços devem ficar mais valorizados, mas a nossa perspectiva antes de longo prazo, já entrando no segundo trimestre, talvez segundo semestre, de preços um pouco mais baixos para o petróleo, né? E considerando aí, supondo que o dólar fique estável aqui no Brasil, isso também deve se refletir em preços um pouco mais baratos para os combustíveis. Quando você projeta um segundo tri de preços mais baixos para o barril do petróleo, você leva em consideração uma perspectiva de estabilização ou até um pouco de queda do dólar e leva em consideração também o arrefecimento, o relaxamento dessas tensões geopolíticas no Oriente Médio? Sim, a gente acredita, né, que esse embate entre Estados Unidos e Irã, né, já é algo que está sendo observado desde maio de 2018, né, quando os Estados Unidos resolveu sair do acordo nuclear. Né, então eles têm um enfrentado o outro. Né, hoje provavelmente foi o ápice desse conflito. Pode ser que se aqueça ainda mais, né, pode ser que o Irã, por exemplo, tente voltar a fechar o Estreito de Hormuz, onde passa cerca de 12% do petróleo produzido no mundo. Né, isso teria com certeza um impacto muito altíssimo nos preços. Né, mas isso é tudo especulação nesse momento. Né, a tendência é que, pelo menos nos próximos dias, o preço dê uma acalmada, né, o mercado dê uma acalmada, né, a poeira baixe um pouco. E, né, considerando que não tenha uma escalada muito profunda nesse embate, eu acredito sim que a situação deve se acalmar e se arrefecer, né, entrando mais no longo prazo.
E há outros fatores também que tendem a pressionar o barril no longo prazo, né? A gente vê hoje crescimento de produção em várias regiões, inclusive no Brasil, aqui com a exploração do pré-sal. Estados Unidos deve voltar forte também em 2020, considerando ainda que os preços estão bons lá para eles, né? Para eles explorarem lá o xisto na bacia permiana, eles devem fazer mais investimentos. A gente tem Noruega, Guiana, outros países também entrando com produção mais forte em 2020, que tende a deixar o balanço do petróleo um pouco mais superavitário. Bom, para a gente encerrar, a mensagem principal que a FC Stone, consultoria norte-americana, que abre a edição de hoje do Mercado e Companhia conosco, dá para o nosso telespectador nesse contexto de tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e o Oriente Médio é que há uma conjuntura de curto prazo favorável à alta do preço do combustível no Brasil, e isso, na visão da FC Stone, pode se confirmar ainda em janeiro com um reajuste médio de 5 centavos por litro de gasolina e de diesel para este início de 2020. Podemos sintetizar assim? Pode sim. Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil e a reforma tributária é um dos principais temas de 2020. E para tratar do assunto, nós vamos receber ao vivo hoje o economista Bernardo Api. Ele que é mentor da proposta de reforma tributária em tramitação no Congresso, a PEC 45 de 2019. Bernardo, muito bem-vindo, prazer recebê-lo ao vivo nessa edição. Obrigado, Kelly, pelo convite. Bom, todos estão falando em reforma tributária, que tem um cenário propício para aprovação. O primeiro ponto que eu gostaria de conversar com você é de qual reforma tributária nós efetivamente estamos falando? Bom, os textos que estão na Câmara e no Senado, que vão ser a base para a discussão, tratam basicamente da tributação de bens e serviços. Então, a ideia é substituir ICMS, SS, PIS, COFINS e IPI por um único imposto sobre bens e serviços. Essa é a mudança principal. É bem provável que durante as discussões no Congresso Nacional, outros temas como desoneração da folha de pagamentos e mudanças no imposto de renda também sejam incorporados na discussão, mas são instrumentos diferentes. A mudança na tributação de bens e serviços é uma emenda constitucional e o resto das mudanças pode ser feito por lei ordinária. Agora, o ponto que muitos estão discutindo neste exato instante é, quando se fala em reforma tributária, pensa-se em pagar menos tributos. Isso não necessariamente é uma verdade. Nós estamos falando de uma simplificação tributária. Na parte da tributação de bens e serviços, sim. A ideia é simplificar os tributos. Hoje os tributos brasileiros são muito complexos e essa complexidade, um monte de exceções que existem na legislação tributária brasileira, tem um impacto muito negativo para o crescimento do país. Nós estamos falando em uma perda do PIB potencial do Brasil de 10 a 20 pontos percentuais em função das distorções provocadas pelo sistema tributário. A economia brasileira se organiza de forma muito ineficiente. Não é só o custo burocrático de pagar imposto, que é o mais visível, ou o contencioso tributário, que é muito visível, mas toda a organização da economia está distorcida pelo sistema tributário e a correção disso pode gerar um aumento do PIB potencial e do poder de compra dos brasileiros de até 20 pontos percentuais num horizonte de 15 anos. O efeito não é de curto prazo, mas é muito forte. Agora, a sua proposta, ela prevê essa simplificação. Isso, explicado de outra forma, pode significar também o fim de isenções fiscais, isenções, por exemplo, que o setor agropecuário tem há alguns anos? Na verdade, a ideia, no caso do setor agropecuário, não está definido o que vai ter, porque isso vai depender da negociação política no Congresso, mas a ideia básica seria que, pelo menos para os médios e grandes produtores, fosse adotado o regime normal de tributação de débito e crédito, como um imposto sobre valor adicionado, ou seja, tudo que vende tem débito, tudo que aqui dá crédito para o produtor, e com desoneração completa das exportações. E no caso das pessoas físicas, que hoje têm a cesta básica, que não paga imposto, ao invés de desonerar a cesta básica, a ideia seria tributa a cesta básica e devolve para a população mais pobre o imposto incidente sobre o seu consumo de alimentos e outros itens da cesta básica. E com isto, o efeito final para o setor é que às vezes as pessoas confundem. Elas falam, eu vou pagar imposto, hoje eu não pago, vou pagar. Não. Quem paga imposto sobre o consumo é o consumidor. Então, o efeito final desse modelo que está sendo feito é uma desoneração completa das exportações, completa, eliminando hoje incidências que, no fundo, prejudicam as exportações brasileiras, uma enorme simplificação de como apurar o tributo, e com este modelo de devolver o valor incidente para as famílias de baixa renda, o valor incidente ao imposto incidente sobre a cesta básica, o impacto provavelmente é o aumento do consumo de alimentos no Brasil, mais o efeito positivo sobre o crescimento. Ou seja,
A questão não é olhar se eu hoje não pago imposto, eu vou pagar. A questão é, eu vou estar melhor ou pior com a reforma tributária. Eu posso garantir com certeza absoluta que o produtor rural vai ficar melhor com a reforma tributária do que sem a reforma tributária. Diga para a gente como é que fica a questão da cumulatividade de impostos. Bom, hoje nós temos uma série de incidências cumulativas, seja porque tem tributos totalmente cumulativos, como o ISS, que você paga e não recupera, seja porque você tem uma série de restrições ao aproveitamento de crédito de impostos. No caso do ICMS, principalmente no caso dos agricultores. Na proposta da reforma tributária que está na Câmara, a PEC 45, você tem garantia de recuperação integral dos créditos nos insumos adquiridos. Inclusive, tem um prazo máximo de 60 dias para devolver o crédito incidente nos insumos adquiridos. Agora, com um produtor que tem um bom histórico, provavelmente ele, se ele acumular crédito, ele pede num dia, no dia seguinte ele já está recebendo de volta o dinheiro correspondente ao crédito acumulado. Com uma grande vantagem, como esse modelo é uma arrecadação centralizada, é um imposto que é simultaneamente federal, estadual e municipal, mas ele é arrecadado centralizadamente. Se algum produtor acumula crédito, ele comprou insumos e exporta toda a produção, portanto não tem débito. Então ele acumulou crédito na compra desses insumos. Se ele acumulou esse crédito, esse dinheiro não é distribuído, ele fica na conta centralizadora e não é distribuído nem para a União, nem para o Estado, nem para o município. Portanto, na hora que ele pedir o dinheiro de volta, o dinheiro já está lá para devolver para ele, não tem que tirar de um orçamento de nenhum Estado, nem da União, para poder devolver o dinheiro para o agricultor que acumulou crédito. E isso dá uma segurança absoluta de que o crédito vai ser devolvido. Bernardo, você estava com uma visão otimista, claramente defendendo a sua proposta de reforma tributária, e a gente espera, de fato, que essa simplificação aconteça e que seja positivo para o setor agropecuário, exemplo do que você disse que será. O ponto é saber também, dados os bastidores da política, cenário em que você transitou durante 2019 e vai transitar também durante 2020, qual é o contexto que nós estamos inseridos para aprovação, de repente, no mais curto prazo possível? Bom, no final do ano passado, chegou-se a um acordo de fazer uma comissão mista da Câmara com o Senado e o Poder Executivo já indicou que vai participar da discussão junto com a Câmara e o Senado. Eu acho que isso cria um ambiente muito favorável para poder se aprovar a reforma tributária agora, nesse ano. Eu acredito que tem uma chance muito grande de aprovar na Câmara ainda no primeiro semestre, talvez no Senado, mas se não aprovar no Senado, mas estiver bem encaminhado, a aprovação na Câmara no primeiro semestre já seria uma ótima notícia, uma sinalização de que a reforma tributária tem uma chance grande de ser aprovada em 2020. Qual o grande risco da reforma tributária para o setor agropecuário do Brasil? Eu acho que não tem risco. Eu acho que a reforma tributária ela adota uma regra homogênea, um só tributo para todo mundo. O setor tem que entender que o importante não é se eu hoje não pago, eu vou pagar imposto, não é isso. É que, no fundo, quem paga é o consumidor e que, com a desoneração completa das exportações, o aumento do poder de compra dos consumidores brasileiros, o efeito final para o setor vai ser claramente positivo. A renda do setor agropecuário tende a aumentar com a reforma tributária. A sua tese é que, se as desonerações fiscais, os incentivos fiscais deixarem de existir, isso na prática gera uma necessidade de pagar mais tributos, mas, por outra vertente, com o aumento de consumo de alimentos e com a diminuição do imposto ao consumidor, essas duas vertentes se equilibrariam. Essa é a sua tese? Isso. A tese é, por um lado, a exportação, que hoje a gente ainda está exportando tributo, vai deixar de exportar completamente, zero de tributo exportado. E no caso do consumo interno, com certeza absoluta, a reforma tributária vai levar a um aumento da demanda por alimentos no Brasil, especialmente pelo aumento maior das classes de mais baixa renda no Brasil. E no efeito final para o setor vai ser um aumento de vendas e muito provavelmente um aumento de rentabilidade. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.